Olá, espero que estejam todos bem. Aqui nós vamos hoje buscar fazer as nossas reflexões, como sempre fazemos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós aqui do Caminheiros do Amor, a nossa comunidade espírita cristã kardecista da Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, Santo Amaro, São Paulo. E essa oportunidade nos é dada quase todos os dias da semana, para que a gente possa se reunir junto com o Mestre Jesus, o seu Evangelho, buscando esse conhecimento, essas verdades tão importantes para nós, que são verdadeiros faróis a iluminar o nosso caminho. Então vamos pedindo assim a bênção da espiritualidade amiga, pedindo a eles que nos ajudem em todas essas questões que vão ser trazidas hoje, que elas possam entrar em nossa mente, em nosso coração, tocando aqueles pontinhos mais importantes, para que realmente a gente possa acordar, nos empolgar na prática do amor. Nós somos criaturas feitas de amor para amar, somos filhos de Deus. Então nós precisamos, sem dúvida nenhuma, nos empolgar no exercício do amor. E assim vamos lá, começando aqui as nossas reflexões, pedindo a bênção do Pai para todos nós. E que a paz do Mestre Jesus esteja hoje e sempre conosco e em todos os corações. Então, nós estamos aqui no capítulo 18 dos nossos estudos, não é? Do Evangelho segundo o Espiritismo. O título deste capítulo é Muitos os chamados e pouco os escolhidos. Então, a gente já entendeu, porque nós estamos aqui quase nos finalmente deste capítulo, então a gente já entendeu que este capítulo é uma advertência, né? Jesus falando para a gente, olha, somos todos filhos e herdeiros do Pai, herdeiros da felicidade, herdeiros do progresso, mas para que a gente possa finalmente herdar essa herança que todos desejam, a paz, a felicidade, o equilíbrio físico e espiritual, nós precisamos também fazer a nossa parte, nós precisamos insistir conosco, bom trabalho das virtudes, a sua prática diária, prestar sempre bastante atenção na gente. Então, esse capítulo ele está falando exatamente para isso. Olha, são muitos os chamados, muitos os chamamentos, né? Até a gente brinca e diz assim, mas o que será? Quem é que vai vir chamar a gente? Será que Deus vai mandar um WhatsApp? Será que vão fazer uma ligação para a gente lá do plano espiritual? Então, não é nada disso, né? A gente sabe que nós somos chamados pelos próprios acontecimentos da vida. A vida a cada instante propõe para a gente desafios, propõe mudanças e a gente então precisa se preparar, né? Através desses ensinamentos que Jesus está trazendo, as verdades espirituais que a doutrina espírita vem mostrando para nós, a gente precisa se preparar, estar com o espírito equilibrado e preparado para poder bem escolher os caminhos, né? O que é que eu vou decidir? Eu vou por aqui, vou por ali, para que a gente possa acertar mais e conquistar essa paz, a gente precisa então prestar bastante atenção em Jesus. Os chamamentos são diários realmente, né? Vão vir nas pequeninas e nas grandes coisas. Ali está o chamamento. E como diz, o título, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Por que poucos os escolhidos? Porque poucos ainda conseguem se firmar na proposta do amor. Nós aqui, enquanto espíritos em desenvolvimento, muitas vezes a gente se deixa iludir pela condição da vida material, né? E vai deixando para depois aquilo que é essencial para nós. Nós viemos aqui nesta jornada da reencarnação para desenvolver as nossas riquezas espirituais, que é a nossa inteligência e os nossos valores morais. Isso é o essencial, esse é o primordial da nossa
jornada aqui na matéria. Temos as nossas responsabilidades, sem dúvida, né? Temos o nosso trabalho, os nossos estudos, temos as nossas tarefas, né, diárias, responsabilidade para com os familiares, mas dentro de tudo isso, costurando tudo isso, a gente tem o essencial, que é o desenvolvimento de nós mesmos, desenvolvimento deste amor que somos nós. Então é uma advertência de Jesus falando assim, olha, não dá para ficar, né, só lá pedindo, ai Deus, né, ai plano espiritual, ai eu vou lá na igreja, ai eu vou lá na casa espírita, não, porque vão dar um jeito na minha vida. Assim, o plano espiritual está sempre com a gente, mas a gente precisa se esforçar. A gente precisa fazer a nossa boa parte, precisamos nos tornar responsáveis pela nossa parte, pelo nosso desenvolvimento, pela nossa reforma íntima, e é disso que se trata aqui, esse capítulo. Então já fomos estudando muitas coisas e agora nós chegamos numa parte da metade para o final do capítulo que se chama Instrução dos Espíritos. E estamos aqui no item 13 e 14, que diz o seguinte, o título desses itens, né? Ao que tem se lhe dará. E o Kardec, para iniciar, né, a instrução dos espíritos, ele escolhe lá entre as milhares de mensagens que ele recebeu, ele escolheu algumas, né, mais apropriadas ao tema que estava sendo trabalhado. E a mensagem que ele escolheu aqui para iniciar a instrução dos espíritos deste tema, né, dos muitos chamados e poucos escolhidos, é uma mensagem que vem com duas passagens do Novo Testamento. Então, em cima dessas duas passagens de Marcos e de Mateus é que nós vamos aqui fazer a nossa reflexão. Então, eu vou aqui pegar essas passagens que estão aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente então vai começar aqui a nossa reflexão de hoje. Então diz assim a passagem de Mateus, diz assim, chegando-se Jesus aos discípulos, né, estavam ali em reunião, os discípulos lhe perguntaram, por que razão lhes fala por parábolas? Os discípulos perguntaram para Jesus, por que você fala em parábolas, né, para o povo? E Jesus respondeu, porque a vós, falando diretamente para os apóstolos, né, para os discípulos, porque a vós é dado saber dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Então aqui a gente vai fazer uma paradinha, né? E vamos aqui buscar entender o que Jesus está falando, né? Por que será que Jesus fala para os discípulos, né? Por que ele diz para o povo eu falo por parábolas, mas para vós é dada a oportunidade de conhecer os mistérios? Porque aqueles discípulos, aqueles apóstolos que estavam ali com Jesus já eram espíritos que tinham sido preparados lá no plano espiritual. Eles tinham essa condição espiritual mais desenvolvida do que o povo daquele momento que estava ali, né, naquele momento da história junto com Jesus. Então, os seus discípulos, os seus apóstolos, já tinham sido preparados antes da reencarnação, já eram espíritos que tinham entendimento das verdades espirituais e que poderiam auxiliar, sem dúvida nenhuma, Jesus em todo o trabalho que ele desenvolveu naquele momento junto à humanidade terrena. Então, esse era a causa, né, de Jesus falar mais apropriadamente, mais diretamente aos discípulos e falar em parábolas, em histórias de fundo moral, histórias que tinham ligação com o cotidiano do povo. E dentro dessas histórias, Jesus tentava apropriar o conhecimento daquelas verdades que ele trazia para o povo poder entender. É exatamente isso que acontece, né? E que Jesus então está colocando para os seus discípulos, né?
Então, a gente tem aqui o seguinte, o ensino por parábolas, né? Ele é uma fórmula, ele é uma metodologia, ele é um recurso educativo. E Jesus, como esse espírito bastante evoluído, sem dúvida nenhuma, compreendia muito bem o povo que ele estava ali responsável por ensinar, por orientar. Então, ele utilizou desse recurso para passar o seu conhecimento. Essa forma de trabalhar já era uma forma até conhecida pela humanidade, porque ela já vinha sendo usada desde os antigos filósofos, então era comum a utilização de histórias até com fundo moral para auxiliar no entendimento de determinadas questões importantes, né? Principalmente do convívio da comunidade. Bom, então a gente tem essa questão, né, de que as parábolas já vinham sendo usadas há bastante tempo, que ela é um método, né, de ensino. Elas também ajudaram a preservar os ensinamentos de Jesus, porque nós estamos falando aqui que a maior parte do povo que estava ali naquela época, a qualidade espiritual, a gente poderia dizer que eram crianças espirituais, não tinham ainda a condição da inteligência e nem da moral desenvolvida para compreender Jesus. Então, era necessário falar sim, já começar a dar alguma forma de entendimento para aquele povo, para começar aquele despertar do que é Deus, o que é o amor de Deus, o que Deus espera de cada um de nós. Já era necessário começar, até mesmo para entender que Deus é amor, não que Deus é um Senhor cruel que castiga, né? Então precisava já ter esse início. E Jesus então vai utilizando-se de parábolas e vai preservar esse ensinamento nas parábolas para que com o desenrolar dos anos, do tempo, a humanidade com o avanço científico e mesmo com a maturidade social, ela fosse compreendendo melhor aqueles ensinamentos. Bom, depois a outra condição, né? Essas histórias das parábolas, elas eram montadas, né? Montada por Jesus de uma forma tão apropriada, traziam sempre questões do cotidiano do povo e eram contadas de uma forma que causava, que levava, né, o povo a pensar, causavam impressão, impactavam as pessoas. Então, este é o objetivo das parábolas e por que elas foram usadas por Jesus, né? Aí tem uma outra parte, são várias partes aqui que a gente vai hoje analisar, que estão tudo na sequência, né? Aí na sequência, Jesus fala assim: porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí a gente fica pensando, né? Poxa, mas o que será que Jesus está querendo dizer aqui, né? Quem é que tem e vai ter mais, né? Porque o que tem, ao que tem se lhe dará em abundância. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A gente fica meio que assim, batucado, né? Com essa questão aqui. E aí a gente vai ver, né? Que dentro dessa pedagogia, dentro do amor de Deus, está sendo analisado em cada um de nós o esforço que nós estamos tentando fazer por melhorar, ou seja, está sendo analisado pelas leis divinas a questão do mérito, a questão do esforço, a questão do empenho, a questão da intenção que a gente coloca e o esforço em cada uma das nossas realizações. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Melhor se for para o bem, porque é aí que vai contar pontos para nós, né? E é bem dentro deste caminho que está aqui esta frase. Não tem nada de estranho, não. Então, nós vamos fazer aqui uma comparação para ver se a gente entende um pouquinho melhor o que Jesus está querendo dizer. Então, vamos separar a frase. Porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Então, vamos assim imaginar
e é uma imaginação bem real, vamos dizer assim, que a vida é uma grande escola e nós somos alunos. Quando nós decidimos ser aquele aluno atencioso, que aceita as disciplinas, as regras da escola, quando a gente busca se esforçar por aprender, poxa, não estou entendendo isso, olha, eu vou batalhar, eu vou conversar, eu vou pesquisar, eu vou dar um jeito, mas eu vou querer saber, eu vou aprender, né? Então, esse aluno dessa grande escola que vai se esforçando, que vai buscando, que nunca joga a toalha, que nunca desiste não, mas vai em frente, apesar dos obstáculos que são colocados, ele se destaca pelo seu esforço, pelo seu empenho, pela sua responsabilidade. E o professor, ele passa a dar mais conhecimento para aquele aluno, porque ele percebe que aquele aluno ele está preparado para assumir novas tarefas, novas responsabilidades. Ele até coloca este aluno que vai se destacando no bem, como bom aluno, ele coloca esse aluno como monitor daqueles alunos que estão mais atrasados, para que ele possa ajudar com o seu entendimento, para que ele possa ajudar com o seu bom exemplo aqueles alunos retardatários. Assim é Deus conosco. Cada um de nós tem a sua história, sem dúvida nenhuma. Temos dificuldades, temos os obstáculos, as dores, os relacionamentos difíceis. Temos momentos muito bons também, porque a vida traz momentos bons de alegria, de felicidade temporária, mas nós temos, né? E aquele irmão, né? Cada um de nós que se coloca numa posição de ir em frente, apesar de todas as dificuldades, né? De aceitar este amor do Pai, um amor exigente, um amor que educa, mas é aquele amor que está sempre por perto, nos direcionando para o bem. Aquele que aceita esse amor e que faz força, se dedica, é esse bom aluno. É esse que está preparado para auxiliar os demais. E é isso que Deus está esperando de cada um de nós também. Óbvio que este bom aluno que se esforçou, que conseguiu mais conhecimentos, porque ele abriu portas, né, com a sua vontade, é óbvio que mais portas se abrirão para esse bom aluno, ele vai ter facilidade para conseguir trabalhos, né, de destaque, porque ele se desenvolveu na condição da inteligência, na condição do relacionamento com os demais. Então ele vai conquistar uma situação melhor para ele, vai conquistar talvez um curso gratuito. Nós estamos ainda naquela comparação da escola, né? Mas trazendo bem para perto da realidade da vida, é isso mesmo. Cada um de nós que se decide a ser realmente, a ser verdadeiramente um filho de Deus, assumindo suas responsabilidades, trazendo para si a responsabilidade de ser feliz, não dizendo, eu não sou feliz porque o outro, eu não sou feliz porque aconteceu tal coisa na minha vida. Não, não. A gente traz a responsabilidade de ser feliz e busca trabalhar dentro de si todos esses penduricalhos aí, dos remorsos, né, da tristeza, do passado. Então, quando a gente decide trabalhar com tudo isso, com o tempo, com a bênção dos amigos espirituais, buscando sempre esses irmãos através da prece, de uma boa leitura, de uma boa conversa, tudo vai se abrindo, tudo vai se harmonizando, vai com o tempo, né, gente? Porque assim, às vezes a gente fala dessa forma e a pessoa fala assim, nossa, então minha vida vai ser um mar de rosas. Olha, assim, vai ser um mar de rosas, as rosas têm espinho, né? Vai ter a parte boa, vai ter a parte não tão boa assim, mas para aquele que faz mais força, aquele que se dedica, aquele que se empenha, ele vai ter o mérito. É essa questão aqui que está passando nesta frase de Jesus. Já quando ele fala assim,
Mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. O que não tem é o quê? Mas aos que não têm é o quê? Aqueles que não têm força, né? Aqueles que não se decidiram ainda, aqueles que colocam no colo do outro a responsabilidade da felicidade. Então, para esses, é aquela questão, voltando à comparação, é o mau aluno, né? Ou aquele aluno atrasado, que, eu não quero hoje estudar, eu não quero hoje fazer a minha lição de casa, a escola é muito rígida, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer as tarefas, eu não tô afim. E ele passa então a ser um dependente ou dos pais, ou do professor, ou do monitor que o acompanha. Ele passa a ser um dependente, ele não está na função de realizar, de fazer o esforço próprio, de buscar andar para frente. Então, esse não tem o mesmo mérito daquele outro bom aluno que se esforçou tanto, apesar também de tantas dificuldades que tem, né? Dificuldade tem para todo mundo, não é só para um, não é só para outro, tem para todos nós, cada um no seu setor, né? Ou em vários setores, mas todos nós passamos por dificuldades. Então, esse que é o aluno atrasado, esse que não faz força, realmente as portas para ele não vão se abrir assim tão fácil, porque ele não está desenvolvendo as suas capacidades, o seu mérito, a sua força, não é? A gente não pode ser dependente da vida, não pode ser dependente de ninguém, nós precisamos nos esforçar. E a gente vê tantas notícias bonitas que tem, né? De irmãos. Ontem mesmo ouvi a história de um irmão bem idoso, 99 anos, né, que está fazendo faculdade, que está lá, né, se envolvendo com pesquisa, apesar da dificuldade da idade, e está vencendo e é um bom aluno. Então, olha que gracinha, né? A gente é que determina a própria falência quando a gente diz assim, eu não quero, eu não consigo, mas tá muito difícil, eu não vou. E aí é a gente jogando a toalha e desistindo, que é o que o plano espiritual fala que a gente faz bastante, né? E não tá mais na hora da gente fazer isso não. Bom, aí na sequência, né? A gente está fazendo aqui essa divisão em partes. Uma coisa importante também, né, dessa condição de sermos o aluno atrasado, é da gente ficar de olho naqueles que fizeram a boa parte, né? Porque também tem isso. Além de ficar atrasado, a gente fica cobiçando o outro que se esforçou. Então a gente fica reclamando da vida. Mas eu queria ter a mesma sorte do outro. Por que que o fulaninho? Então, vamos lá. Vamos se esforçar que nem o outro também está tentando se esforçar. Cada um no seu passinho, mas precisa ir, né? Não vamos comparar uns aos outros, mas todos temos possibilidades de crescimento. E é isso que está sendo colocado aqui. Prestar atenção com a nossa reforma íntima, olhar bem para a gente, né? Porque é disso que se trata, essa condição aqui, dessa comparação com o bom aluno, com o mau aluno. É da gente se olhar e se perceber como é que nós estamos aqui desenvolvendo a nossa parte espiritual, os nossos valores morais. Será que tudo que a gente ouve sai por ali e a gente esquece depois no dia a dia, passa batido as situações, a gente não aproveita? Então, onde que está, né? É bom fazer essa reflexão. Onde nós estamos nesse desenvolvimento espiritual? Será que eu estou me deixando iludir pelas coisas do dia a dia, pelos valores da matéria? Ou eu estou percebendo que sim, está fazendo falta, eu estou enfraquecendo, porque quando a gente não cuida da parte espiritual, a gente enfraquece, inclusive o corpo físico. Então, será, né, que eu estou fazendo essa parte? Insistindo em praticar as boas virtudes, e é prática, que nem exercício muscular, que a gente vai na academia, faz, né, a esteira, faz musculação, nas primeiras vezes dói tudo, a gente volta com dor em tudo,
é difícil, mas depois a gente pega a prática e fica feliz porque está lá fazendo o nosso exercício, o corpo inteiro agradece, a mente também agradece. Assim, o exercício das virtudes. No começo vai esbarrar com o nosso egoísmo, vai esbarrar com o nosso orgulho, vai esbarrar com a nossa vaidade, vai esbarrar com a nossa preguiça, nossa, vai esbarrar com um monte de coisa, né? Porque é disso que se trata. Nós estamos aqui para tirar essa parte que não nos pertence, o orgulho e o egoísmo. Nós somos amor. Nós somos filhos de Deus e Deus é amor, então nós somos amor. A gente tem que enfiar isso na cabeça. Tudo que estiver fora do amor não nos pertence. E para tirar, como é que a gente faz? São hábitos, né? Então, para tirar um hábito, a gente tem que insistir em outro, de outra forma. Então, para nós fica a prática das virtudes diárias, a gente vai insistir nessa prática. Então, eu vou tentar hoje não criticar ninguém. Beleza. Ai, meu Deus, olha, eu consegui, que legal, amanhã tem tudo novamente, né? Aí eu não consegui, escapou uma ou duas. Então amanhã eu vou prestar mais atenção, eu vou insistir. Ou então, o que é que tá me incomodando? Eu sou muito agressiva. Então, eu vou insistir comigo em não ser agressiva hoje. E vou me segurar. Vou tomar a aguinha da paz para não ficar falando, né, palavras agressivas. Vou contar até 10 para não agir agressivamente. Vou ouvir boas músicas, vou ler bons livros para minha mente não ficar desenvolvendo pensamentos difíceis. Tem uma porção de coisas e oportunidades que a gente pode, né, fazer. Bom, muito bem. E aí, passando para outra parte aqui do texto, né? Jesus fala assim, mais para frente, nesse mesmo texto aqui de Mateus. Por isso é que eles falam em parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz o seguinte, né? Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Então Jesus sabia muito bem, né, que nessa condição desse entendimento da questão de desenvolver o mérito através dos exercícios espirituais, da moral, das virtudes, da prática da caridade, ele sabia que aquele povo não estava preparado ainda. E ele traz até lá do Antigo Testamento, que está na Bíblia, Isaías, né? A fala do Isaías dizendo, olha, o povo vai ver, mas não vai perceber, vai ouvir, não vai entender. Porque ali a maturidade espiritual era bem pequena mesmo. Mas nós estamos já em 2022, né? Tá mais do que avançada toda a capacidade de conhecimento da gente, a capacidade de inteligência, então a gente precisa andar um pouquinho mais rápido. Bom, aí o outro texto é de Marcos, que vai também trazer para a gente, né, uma coisa, um aviso bastante interessante. Ele começa dizendo assim: atendei ao que ides agora ouvir. Essa frase é de Jesus, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, agora presta atenção. Atendei ao que ides agora ouvir, preste atenção. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Então, o que é que Jesus agora também está falando aqui, né? Que medida é essa? Que medida que a gente está, assim, tendo que usar para medir os demais? O que é isso, né? Então, ele está falando do conhecimento. Quando a gente não sabe, é uma coisa. Quando a gente passa a saber sobre algo, por curiosidade ou porque a gente tem vontade de saber, enfim, se a gente tem conhecimento de uma coisa, nós somos responsáveis por este conhecimento. E como nós já vimos aqui, que nós somos amor e que nós temos que trabalhar pelo bem, o conhecimento, ele significa para nós um ponto de grande responsabilidade, porque através do saber, do conhecer, nós temos que nos melhorar, nos tornarmos bons exemplos, para que o outro também possa nos entender, possa nos perceber
e falar assim: poxa, se ele pode, eu também posso. Porque às vezes nessa dinâmica do conhecimento, o que é que a gente faz? A gente se põe a tagarelar nos ouvidos do outro, insistindo que o outro entenda as coisas do jeito que a gente entende. E o outro tem o limite dele, o outro tem a crença dele. Então, o conhecimento, ele é de grande responsabilidade. Por isso que Jesus está falando, olha, com a mesma medida que você usar o conhecimento, né, vai ser usado para com você também, vai ser cobrado de você também. Então, sempre muita cautela, muita prudência. E isso é tão bonito a gente ver na doutrina espírita, porque os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, e em todas as obras, né, que eles trabalham junto com o Kardec, eles vão tendo assim um cuidado com a gente, porque eles sabem muito mais do que a gente possa imaginar sobre tudo, mas eles adaptaram todo esse saber para que a humanidade terrena pudesse entender um pouco melhor, além das parábolas, né? Então a gente já vê que é um outro momento, a gente não é mais aquela criança espiritual do tempo de Jesus que precisava das parábolas, mas a gente está num momento já de um pouco maior de maturidade de entendimento e de responsabilidade. Então é trazido conhecimento para nós, mas o próprio plano espiritual diz assim: nós estamos trazendo aquilo que é o suficiente para vocês agora, porque ainda não é tempo nem o momento de revelar tudo, porque vocês não têm inteligência e moral adequado para poder entender sobre tudo. Eles dizem que com o passar do tempo, com o avanço moral e intelectual da humanidade, mais coisas seriam ditas sobre aquilo que já foi falado realmente, né? Então é sobre isso que está se tratando aqui, é sobre a condição do conhecimento, da gente ter prudência, bom senso ao falar com os demais. Aliás, falar na tentativa da simplicidade, da humildade, de uma explicação que a gente puder dar, mas sem misturar alhos com bugalhos, porque às vezes a gente, no afã de querer informar ou passar um conhecimento, a gente acaba misturando coisas que estão aqui dentro da gente. Então, o conhecimento, ele tem que ser transmitido puro, do mesmo jeito que nós obtivemos. Para nós fica sempre grande responsabilidade em não mesclar, em não, até poderíamos usar o termo sujar, os conhecimentos que foram trazidos pelo plano espiritual ou por Jesus com outras práticas, outras crendices que não têm nada a ver com o cristianismo e com a doutrina espírita. Então, é um sinal vermelho mesmo para a gente prestar bastante atenção. E, na verdade, o que mais se espera de nós não é tanto falar, mas é o exemplificar. Na medida em que a gente exemplificar o bem, através do nosso bom comportamento, através da nossa fala harmoniosa e amorosa, é aí que a gente consegue auxiliar o outro. Então vamos aqui pedindo a bênção do Mestre Jesus para todos nós, que possamos ter compreendido as reflexões de hoje. Na verdade, ele vai terminar este trechinho aqui do Novo Testamento, voltando a falar: dar-se-lhe-á ao que não tem, e ainda ao que tem se lhe tirarão, né? Então ele vai trazer para a gente de novo essa frase, né? E vai falando para a gente da questão do mérito novamente. Então que Deus nos abençoe, que possamos trazer o Evangelho pertinho da gente, para a gente poder estudar, para a gente poder se fortalecer, iluminar a nós mesmos e conseguir enxergar melhor os caminhos. E ir passando pelas portas, né? Porta que vai pelo caminho junto com Jesus. Que a bênção do Pai nos ilumine e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.